Como que Sim. foi a história do livro? Guilherme, a história do livro foi algo que meus amigos da quebrada, assim, Uhum. tentei entender o conceito de onde eu vim, da minha origem, para entender o livro. Sim. De onde eu vim, nós não temos o costume de leitura num Uhum. todo, né? E eu vim de uma família humilde, de uma comunidade carente. Então, eu cresci com o hábito de leitura porque meus pais sempre forçaram, de certa forma, eu e meu Aham. irmão, eu e meus irmãos a estudarem, porque nós éramos bolsistas. Era o único jeito, era de sair daquela... O sonho do meu pai, a vida, o olhar clínico da minha mãe era que o único jeito da gente sair, de ter uma vida melhor que a deles, era através do estudo. Então, Uhum. eles sempre foram muito rígidos com o estudo. Mas era uma realidade que a maioria dos meus amigos que viviam comigo não tinham. Eu era o único que era bolsista estudando numa escola particular. Meus amigos todos estudavam, quando estudavam, em escola pública. Aham. Então, a questão do livro veio no sentido no sentido social, tá? De diversas formas no sentido social. Primeiro, de dar um incentivo para aquelas pessoas que ainda moram no bairro onde eu cresci, para eles terem o hábito da leitura. Uhum. Primeiro, muitas pessoas eles nunca tiveram um livro. Pra você parece uma coisa meio surreal, mas é verdade, é verdade. Eu tenho amigos da minha idade, 43, 44 anos, que eles nunca leram um livro. Ou nunca Então, terminaram o livro. ou nunca terminaram. Às vezes eles assim, na escola, eles tinham a matéria de ler, mas eles nunca tiveram um livro O em hábito, casa. né? Não, um livro em casa. Uhum. Não é todo mundo que tem um livro em casa. Um livro, antigamente, era muito menos acessível. Você tinha que ir numa livraria para comprar, antes da rede, A do internet? mundo digital. Então, não era algo assim que era para todos. Uhum. E eu vi que era algo que eu deveria começar por um passo pequeno de incentivá-los a ler, de Aham. incentivá-los a ter um livro em casa, porque eu acredito que através da leitura você pode crescer muito mentalmente, você abre muito nossos horizontes. Então, ter o incentivo de ter um livro em casa era um propósito. O Uhum. outro, muitos dos meus amigos questionavam, pô, Wilson, cara, como foi? Porque a minha vida foi de 78 a 93, uma vida. De 93 a 95, outra. De 95 eu saí do Brasil Uhum. e voltei depois de 27 anos. Eles me Caramba. viam indo e voltando, que eu vinha uma vez por ano no Brasil, mas eles não sabiam com que eu trabalhava, Que você se eu fazia de estudava, o que eu fato? fazia, meu cotidiano. A gente não tinha, Aham. naquela época, o que os jovens de hoje têm, de saber, cara, o cara vai viajar, você vê que o cara tá viajando para tal Faz um lugar, story, tal né? família, faz um stories. Nós não tínhamos, então ficava um grande question mark de, Aham. cara, o que esse cara tá fazendo? É, Então, eu tentei descrever no livro a minha jornada, especialmente para servir de fonte de inspiração para os moleques da quebrada, para os Uhum. moleques que sonham em quebrar essa barreira da pobreza como eu consegui quebrar, e que tenham alguém que seja como eles, que fale como eles, que comam a mesma coisa que eles, que tenham ou viveram a simplicidade que eles viveram, para ter uma referência. Porque hoje em dia, na quebrada, na comunidade, quem são as referências? O Jo- pagodeiro, O jogador de futebol o que tá jogador lá de ontem? futebol, a dançarina, Uhum. Ou o quem- cara que tá no corre ali na, ou o na cara que tá ponta. no corre. Uhum. Exatamente. Quem mais? Tem algum escritor? Tem algum. Cara, tem alguém, sei lá, alguma referência que não seja nesse mundo, nesse coxinho, que é muito Aham. pequeno, cara. A gente tá falando de quatro. Sim. O cara do corre, o jogador de futebol, o pagodeiro e a dançarina, ou Uhum. dançarino, sei lá. Cara, porra, o tamanho do mundo, quantas oportunidades nós temos. Mas você vê que é tão pouco, é tão limitado, que, meu, é um comendo o outro vivo, um comendo o outro vivo. Aham. Hoje no futebol é isso. Eu vejo isso, que são todas, 97% do sub-20 e 23 que eu tenho hoje são meninos que vieram de áreas carentes e tá um comendo, tentando o espaço do Sim. outro, cara. Porque Então, o pessoal olha o futebol como um a mundo saída. milionário também. E é ali, ó, o estado de São Paulo, um pedaço do Rio Grande do Sul,
pouco do Rio de Janeiro que tem essa estrutura. Exato. Minas ali um pedaço, mas você vai, tem milhares de atletas que são Super profissionais, mas o cara ganha lá um salário mínimo, máximo 2. Super limitados. É um futebol, é um espaço para poucos. Aí você vê na música a mesma coisa. Uhum. Quantos pagodeiros aí estouraram, então, bem de vida, que saíram de uma comunidade? Quer dizer, sei lá, um em Campinas, dois em Campinas, é o tamanho de Campinas. Sim. Então, o livro conta que, de forma honesta, através do estudo, através do futebol, de certa forma, porque eu tive uma bolsa de futebol, eu consegui quebrar essa barreira.